Com a ascensão do Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, a pauta racial ganhou notoriedade no Brasil, pois a mídia brasileira e a militância de esquerda fizeram um barulho danado em cima do assunto. Mas será que essa separação de classes e castas que eles tanto pregam existe no Brasil? Para provar que o povo brasileiro não é preconceituoso e que idiotas existem de todos os lados, conheceremos hoje alguns dos personagens importantes de verdade na história da abolição da escravatura. Então, bora lá! Olá pessoal, Júlio aqui. Muito se fala sobre questões de inclusão social e preconceito racial, mas o preconceito começa quando esquecem de colocar os índios dentro dessas questões, que só são lembrados quando são utilizados como massa de manobra ou para fins de campanha eleitoral. A militância adora pregar aos quatro ventos as questões de preservação de cultura indígena, preservação dos quilombos, da cultura quilombola, mas alguma vez perguntaram para essas pessoas, minha esposa caiu lá embaixo, mas alguma vez perguntaram para essas pessoas se elas querem a sua cultura preservada ou se elas querem, ao invés de viver de assistencialismo e favores do governo, serem incluídas de fato na sociedade e, portanto, terem os seus direitos de cidadão. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar o sininho. A ideologia da esquerda se utiliza desse tipo de discurso para um projeto de poder. Pode perceber que eles nunca fazem nada para tirar essas pessoas da situação de miséria. Pelo contrário, eles se favorecem disso e eles precisam disso para poder sobreviver. Mas lembrando-nos, sobretudo, das histórias que não nos contaram nas escolas, do porquê que o dia 20 de novembro é considerado um feriado nacional, Dia da Consciência Negra, e não o 13 de maio, o dia da abolição da escravatura, que esse sim foi um movimento social e que libertou muitas pessoas do cárcere. 20 de novembro de 1695 foi a morte de Zumbi dos Palmares, o herói da militância. E a história dele, contada, é recheada de mentiras e recheada de ideologias. Contemo-la. Ganga Zumba, tio de Zumbi, foi o primeiro líder do Quilombo dos Palmares. E, quanto líder, ele estava negociando com Pedro de Alcântara um tratado de paz. Evidentemente que o Zumbi ficou magoado porque não queria esse tratado, né? E como toda pessoa magoada faz merda, ele envenenou o tio e depois de envenená-lo, ele iniciou o confronto, onde teve muito derramamento de sangue. Porém, ele foi encurralado, morto e esquartejado. Tanto Ganga Zumba quanto o Zumbi dos Palmares, eles mantiveram a estrutura dos reinos africanos, que era exatamente aquilo que a militância tanto critica. Por exemplo, eles tinham a sua estrutura real, os seus, abre aspas, súditos e os seus escravos, sejam brancos, mestiços ou negros. Pior, eles faziam incursão nas fazendas, nas terras vizinhas, e sequestravam as pessoas de lá, que essas iam ser tratadas na terra deles como escravos, então não tinha nenhuma libertação por parte de Zumbi de ninguém. Eles iam ser tratados como escravos e trabalhar forçadamente nas plantações deles. Os verdadeiros heróis que lutaram pela abolição da escravatura, ou as suas histórias não são contadas, porque a militância faz questão de escondê-los, incluindo personagens notórios da história, ou quando contam, contam de forma distorcida. Por exemplo, a Princesa Isabel, que é uma das personagens principais do movimento abolicionista, e não porque ela assinou a Carta da Abolição, mas pelo fato de ela ter colocado o trono a perder com essa assinatura. Quando ela fez a Carta da Abolição e ela assinou, ela virou para um dos seus conselheiros e disse: "Vencemos". E ele respondeu: "Sim, vencemos, mas perdemos o trono". Sempre que ela cogitava a abolição, os fazendeiros se rebelavam, se insuflavam contra ela, e sempre haviam reviravoltas políticas. Portanto, o 13 de maio é sim uma data a ser lembrada, pois nessa data, para comemorar o evento da abolição da escravatura, foi feita uma missa campal, e nessa missa a população de Petrópolis, debaixo de chuva, homenageou a Princesa Isabel com muitas flores. E tínhamos personalidades conhecidas da história, com a princesa comemorando, inclusive
André Rebouças, José do Patrocínio e Machado de Assis. André Rebouças foi outro grande personagem importante na questão abolicionista. Ele foi professor, monarquista, abolicionista e engenheiro. Aliás, ele foi o primeiro negro a se formar em engenheiro no Colégio Militar. Inclusive, Joaquim Nabuco considerava ele como o cérebro por trás de todo o movimento abolicionista. André Rebouças era muito considerado pela família imperial e pela sociedade. Ele era defensor do liberalismo e ele acreditava que somente através do trabalho que as pessoas conquistariam a sua posição social e a sua liberdade, portanto. Outro personagem de destaque foi Luiz Gonzaga Pinto da Gama, jornalista, escritor, abolicionista, mas ele ficou conhecido pelos seus feitos como Rábula, que era um advogado sem um diploma acadêmico. E como Rábula, ele libertou mais de 500 escravos, muitos deles inclusive de graça. Em 1873, na Convenção de Itu, Luiz Gama levantou essa questão do abolicionismo para todo o Brasil pela primeira vez. Porém, ele não pôde presenciar esse evento, pois morreu em 1882. Foi líder da Mocidade Abolicionista Republicana e somente em 2015 a OAB o reconheceu como um advogado. José do Patrocínio, outro personagem importante, foi escritor, jornalista, farmacêutico, orador e ativista político. E ele iniciou como jornalista a campanha pela abolição da escravatura em 1879. Em 1880, com Joaquim Nabuco, ele fundou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Em 1883, ele articulou a Sociedade Abolicionista com André Rebouças e outras pessoas. Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, foi mais um personagem jangadeiro. Ele e seus amigos, em 1881, se recusaram a transportar até um navio negreiro escravos que seriam vendidos até o Rio de Janeiro. Inclusive, foi deles que surgiu a seguinte frase, e célebre lá no estado do Ceará: "No porto de Ceará não embarca nenhum escravo". Esse ato foi repetido em 1881, em agosto, e o movimento abolicionista, portanto, considerou esse porto fechado para o tráfico interprovincial. Duas províncias aboliram a escravatura antes de 1888. Dia 25 de março de 1884, a província do Ceará declarou a abolição da escravatura. Em 10 de julho do mesmo ano, foi a vez da província do Amazonas declarar a abolição da escravatura. Portanto, foram os dois primeiros estados a abolirem a escravidão antes de 1888. Aqui foram citadas apenas algumas personagens desse evento tão importante que foi a abolição da escravatura. E essas histórias, quando são contadas cheias de mentiras e cheias de viés ideológico, mas geralmente não são contadas. E eu tenho quase certeza que a maioria de vocês nunca ouviu falar de muitos desses personagens. Se você está gostando do que foi exposto até aqui, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar o vídeo e comentar, pois isso é muito importante para dar projeção ao canal e divulgar para as pessoas. Então, valeu!